Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesta tarde maravilhosa, nessa tarde que você tirou para vir aqui adorar e glorificar o nome do Senhor, amém? E Deus está aqui, irmãos, Deus está aqui nos esperando para abençoar, para nos trazer alegria, paz, regozijo. E nesse segundo dia ou segunda semana da nossa campanha, da tarde da bênção, é minha família no altar do Senhor, né? Ou no altar de Deus. Então, irmãos, você que está aqui, você que está assistindo no Face, nós todos vamos colocar a nossa família no altar do Senhor, porque lá é o melhor lugar para nós e a nossa família estarmos, amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 128. Salmo 128 é um salmo diretamente para a família. Realmente nós estamos falando sobre família nas quartas-feiras. Segunda semana da nossa campanha, que essa campanha nós dedicamos à nossa família, que ela seja abençoada, alegre, feliz, e que tudo seja para honrar e glorificar o nome do Senhor, amém? No Salmo 128 diz assim: temor de Deus e felicidade no lar. Quem aqui quer a felicidade no seu lar, levanta a mão. Amém? Diz amém. Amém, glória a Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Amém, irmãos? Vamos sentar um pouquinho, vamos meditar nessa palavra. Aqui diz que bem-aventurado quer dizer mais do que feliz é o homem que teme ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Não é ter medo do Senhor, mas é ter respeito para o Senhor, ter reverência ao Senhor. E como será que a gente teme ao Senhor e tem essa reverência? Aqui diz que aquele que anda nos seus caminhos. E o que era andar nos seus caminhos, irmãos? É ler a palavra do Senhor, porque aqui ele diz como que você deve andar, como você deve comportar, como você deve ouvir, como você deve agir, como você deve criar seus filhos, como você deve se portar lá no seu trabalho, lá na escola, para aqueles que estudam lá no colégio. Então, a palavra de Deus, desde o começo ao fim, ela ensina os nossos deveres, como nós devemos portar, como nós devemos fazer. E lá em Salmo 105, 103 diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e a sua palavra é luz para o meu caminho. Irmãos, eu estava ouvindo uma pregação de um pastor na internet, que nesses dias, né, o mais que a gente está fazendo é ouvir pregação, né? Então ele diz assim, que a palavra de Deus não diz que é o sol para os meus caminhos, que a palavra de Deus é o sol para os meus caminhos. Não. Ele diz que a palavra é lâmpada para os meus caminhos. Daí ele explicou o que quer dizer isso. O sol, ele nasce para todos. O sol nasce para pequenos, grandes, pobre, rico, dia de sol, dia de chuva, o sol está lá. Né? Por mais que as nuvens estão encobrindo ele, mas ele está lá. O sol, ele nasce para todos. Mas a lâmpada não é para todos, irmãos. Sabe por quê? Porque a lâmpada, se você não quiser acender a lâmpada, você não acende. Mas se você quiser das trevas
fazer uma luz, você vai lá e acende a luz. Você vai lá e acende a luz. E ele diz que a palavra de Deus é comparada a uma lâmpada, que você lê a palavra e que você vai praticar a palavra. Então, a palavra de Deus está na Bíblia, mas não é todos que vão lá ouvir a palavra, não é todos que vão lá ler a palavra, igual o sol. Por isso que ele diz que a palavra de Deus é a lâmpada para os meus caminhos. Então, aquele que vai até a palavra de Deus, ela jamais volta com as mãos vazias, amém? Aquele que vai ler a palavra de Deus, ela recebe a luz que é Jesus Cristo. Ele recebe a luz da palavra de Deus, como que deve se portar, como deve andar, como deve fazer. Então, irmãos, eu achei tão interessante isso, que a lâmpada você tem que ir lá e acender, para que possa clarear o ambiente. É a mesma coisa a palavra de Deus. Você vai lá, você lê a palavra de Deus, e aquela palavra vai clarear a sua vida. Ela vai trazer luz para a sua vida. E a luz, quem é? Jesus Cristo. Ele é a nossa luz. Amém, irmãos? E eu achei interessante, eu falei, eu vou falar com os irmãos também. E aqui diz sobre a família, em Provérbios 22:6, diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Um dia, irmãos, nós fomos crianças. Fomos ou não fomos? E nós recebemos a palavra de Deus. E mesmo aqueles que nasceram hoje em Cristo Jesus, salvos hoje, ele é uma criança em Cristo Jesus, porque ele recebe o leite, né? O comecinho da palavra, como que ele deve se portar. Então, conforme a gente vai recebendo o ensinamento e andando nos caminhos do Senhor, nós vamos aprendendo as coisas do Senhor, aquilo que ele gosta e aquilo que ele não gosta nas nossas vidas. Amém, irmãos? Então, hoje, irmãos, vamos nos colocar em pés. Hoje, a segunda semana da campanha, Minha Família no Altar de Deus. Então, irmãos, vamos orar, vamos ler a palavra e vamos orar ao Senhor, vamos clamar pela nossa família. Você sabe, irmãos, que por causa da sua oração, por causa da sua intercessão, Deus desvia seu ente querido de muitas coisas, de muitos perigos. Ele livra de enfermidade, ele livra ele do mal, ele livra de cair em alguma coisa, porque diz que se você interceder ao Senhor, ele manda os anjos dele livrar as pessoas. Né? Então, vamos praticar isso nessa hora, nessa abertura dessa tarde da bênção. O que você quer do Senhor? Coloca a tua família, lembra dos teus entes queridos, do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, dos seus filhos agora. Agora é a oportunidade de você colocar a sua família no altar do Senhor, amém? Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, começa a louvar o nome do Senhor. E depois você coloca nome por nome diante do Senhor da sua família. E Ele vai aceitar e Ele vai liberar a bênção para a sua família nesta tarde, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar o Teu nome e Te bendizer. Queremos declarar, ó Deus, que nós temos o Senhor, aquele que nós podemos buscar, aquele que nós podemos procurar, aquele que vai se fazer achado por nós. Nós louvamos o Teu nome e Te engrandecemos, ó Pai, porque o Senhor está aqui, atento às nossas orações. As Suas mãos estão estendidas para cada uma de nós, Senhor. Cada um que adentrou aquela porta, Pai, o Senhor conhece a sua vida, as suas intenções do coração. O Senhor conhece seus problemas, o Senhor conhece as suas necessidades, ó Deus. Mas agora é a oportunidade de cada um de nós, ó Pai, falarmos da nossa família diante do Senhor, colocar, Senhor, o nosso filho, a nossa filha, netos, pai, mãe, a nossa parentela, todas diante do Senhor, para que o Senhor, ó Pai, visita nessa hora cada casa, cada lar, cada família.
Oh Espírito Santo de Deus, nós cremos que o Senhor pode quebrar aquele coração, quebrantar aquele coração tão duro, Senhor, que nós temos falado da Tua palavra, mas muitas vezes não tem atendido, Senhor. O Senhor pode levantar vidas para aqueles que estão tão longe de nós, para falar do Evangelho para eles. Oh Senhor, em primeiro lugar pedimos a salvação da nossa família. Oh Espírito Santo de Deus, nós colocamos, ó Pai, nós colocamos a nossa família diante do Teu altar e nós cremos de todo o nosso coração que vai haver salvação, porque a Tua palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E nós estamos aqui, Pai, para crer, para ouvir da Tua palavra, para aumentar a nossa fé, para que a nossa família seja salva através de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, por mim e pela nossa família, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos também, ó Pai, se em cada casa, em cada família tiver um leito de enfermidade, alguém enfermo, Senhor, leve a cura, Pai, porque Tu és Jeová, Rafa, o Deus da cura, Senhor. Para aquela casa que estiver precisando de uma provisão do Senhor na área financeira, profissional. Oh, Senhor, o Senhor também é um Deus que provê todas as coisas, ó Pai. Em nome de Jesus, que toda necessidade seja suprida, para que nós possamos honrar e glorificar o Teu nome. Pai, nesta tarde nós vamos ouvir a Tua palavra, que a Tua palavra venha, Senhor, tocar os nossos corações, e que nós possamos ser exemplo na nossa casa, exemplo, Senhor, para que nós possamos falar da Tua palavra aos nossos entes queridos, e eles, ó Pai, atenderem, e eles se converterem, e que a alegria, a paz, o gozo, a segurança esteja em cada lar, em cada família. Nós louvamos o Teu nome, Pai, e nós Te bendizemos com alegria no nosso coração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, que Ele merece. Amém. Agora vamos louvar o Senhor, vamos bendizer o Senhor com hinos, com palmas, com alegria no nosso coração, porque Jesus Cristo está aqui, o nosso Deus está aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Boa tarde. Cumprimentamos a igreja na paz do Senhor. E vocês, queridos irmãos que estão em casa, fiquem conosco até o término dessa live, que vocês vão ouvir a palavra de Deus, que Deus já separou aqui, para que nós possamos estarmos unidos na presença de Deus. Eu estou alegre, irmãos. Eu olhei agora à frente, eu ainda não tinha visto. Olha quanta gente está aqui. Vamos adorar o nome do Senhor nessa tarde. É bênção de Deus, cada um de nós estarmos aqui na casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Fico feliz em vir em Tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em Tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em Tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em Tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Fico feliz em vir em Tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em Tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em Tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em Tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Bendito é o nome do Senhor,
Bendito é o nome do Senhor, para sempre, para sempre, para sempre. Oh, glória a Deus, aleluia. Estamos nessa tarde com muita alegria, porque nós estamos buscando pela nossa família. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Quantas vezes nós viemos para a casa de Deus com um pedido, e quando nós chegamos na nossa casa, está o presente que nós pedimos. Foi assim que aconteceu na minha vida. Vim aqui ontem adorar o nome do Senhor, no grupo de intercessão, pedi pela minha nora que hoje estava fazendo uma cirurgia, e graças a Deus deu tudo certo. Agradeço a cada um de vocês que ouviu o nosso pedido pelo grupo. Amém? Vamos estar cantando esse hino e falando, recebemos um novo coração do Pai. Que nós possamos ter esse coração novo na presença de Deus. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Obrigado, meu Deus. Nós estamos aqui, meu Deus, nessa tarde, pedindo ao Senhor, ó Deus, e agradecendo. Queremos, ó Deus, te louvar por tudo que tu és. Queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela noite, pelo dia e por essa tarde maravilhosa. Muito obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus.
paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Pode sentar-se, queridos, aí, todos sentaram. Graças a Deus, nós estamos aqui em mais uma tarde da bênção, amém? Nossa campanha, Marilda já falou aqui, é a segunda semana da minha família no altar de Deus, amém? Ou seja, nossa família no altar de Deus. Nós estamos muito felizes porque verdadeiramente nós podemos confiar em Deus. Quantos creem que pode confiar no Senhor, amém? Por isso que nós estamos aqui nessa tarde. Nós viemos aqui não propriamente por outra razão a não ser porque em Deus está a nossa confiança. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, sem mais demora, eu quero ler a palavra. Deus tem colocado uma palavra no nosso coração. Diminui um pouquinho, Valtinho, diminui um pouquinho lá aquele ventilador lá, senão vou ter que estar segurando a página aqui. Jeremias, capítulo de número 31, mesmo assentados. Ele está em que número aí, Walter? Pode pôr no 1, não está tão quente, não, pode pôr no 1 de boa. Aí. Jeremias 31. Apenas um versículo do capítulo 31, e depois nós vamos lá para Jeremias 32, nós vamos ler do 36 ao 44. Amém? Deus colocou essa palavra no nosso coração, queria compartilhar com vocês. Jeremias 31, verso 31 diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Amém? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31, 31. Amém? Versículo 36. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade, da qual vós dizeis, já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu vos congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor, na minha grande indignação, tornarei a trazê-los a este lugar, e farei que nele habitem seguramente. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-ei um coração em um só caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a aliança a qual não deixarei de lhe fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhe farei bem, plantá-lo-eis firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhe trarei todo o bem que lhe estou prometendo. Comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens, nem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e lavrarão as escrituras, e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, e nas cidades da região montanhosa, nas cidades da planície, e nas cidades do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Amém? Só até aqui, graças a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por esta tarde tão gostosa, que estamos na tua casa, ó Deus, e nesta segunda semana de campanha da minha família no altar. E agora te agradecemos, Senhor, por cada um que aqui está conosco, e também por aquele, Senhor, que está nos acompanhando do seu lar. E queremos pedir, ó Deus, a bênção do Senhor para todos nós nessa tarde, que o Senhor possa falar aos nossos corações e o teu nome ser glorificado. Oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, o profeta Jeremias,
entre todos os profetas, foi um dos profetas, ele é considerado assim o profeta chorão, né, da Bíblia, e tem razão de ser chamado chorão. Ele chorou por causa do momento, de toda a sua vida, o momento que ele passou, a sua vida, o seu período de profeta. Ele sofreu muito, né? Foi um dos profetas que nós temos na Bíblia que mais sofreu, terrivelmente. Ele sofreu justamente em função, porque ele pregava, ele profetizava não o que o povo queria ouvir, mas ele profetizava aquilo que Deus havia mandado ele profetizar. E ele foi um dos profetas do cativeiro, né? Ele foi um dos profetas que profetizou durante o cativeiro de Israel, durante o cativeiro de Israel, na Babilônia. E interessante, eu até quero explicar para vocês, talvez a gente foge à memória. No versículo 31 que nós lemos, diz que o Senhor veio para ele, entregou uma palavra profética dizendo o seguinte, verso 31 que nós lemos: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por que casa de Israel e por que casa de Judá? Na verdade, nesse momento aqui que Jeremias profetiza, o reino de Israel ele estava dividido, justamente em função do governo de Jeroboão, filho de Salomão, que quis implementar impostos altos sobre o povo. Uma parte se rebelou, então o reino dividiu, 10 tribos ficou para um lado e apenas 2 tribos foram para o outro lado, e ficou dividido em 2 reinos, um chamando Israel e outro Judá. Porém, eles não deixaram de ser povo de Deus, embora não estavam divididos, mas Deus estava com eles. E tudo na região ali, do estado de Israel, da grande nação. Quando veio o cativeiro, todos eles foram para o cativeiro, tanto o povo de Israel, quanto o povo de Judá. Nessa época aqui que Jeremias está profetizando, ele está preso justamente numa prisão levada pelo rei Zedequias, justamente em função que ele profetizou algo que o rei não queria ouvir. Lá em Jeremias 32, no versículo 3, nós vemos isso: pois o rei Zedequias, rei de Judá, o havia encarcerado, dizendo: porque profetizas tu que o Senhor disse que entregaria a cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomaria. Então, lá no versículo 2, diz que o rei de Judá, Zedequias, prendeu Jeremias ali. E quando Jeremias, então, está ali preso, ele ora, ele vai buscar o Senhor, e Deus fala algo para ele interessante, lá no versículo 6, do capítulo 32, versículo 7, diz para ele o seguinte, que ele iria procurar o filho do tio dele, Ananel, filho do seu tio, ou seja, do seu primo, e iria comprar um campo. Jeremias, como era um homem assim, muito temente a Deus, Deus falava com ele de várias maneiras. Ele falou: Senhor, o que o Senhor quer a ver com isso? Ele foi orar, ele foi buscar o Senhor. O que o Senhor tem a ver com isso? Por que o Senhor está mandando eu comprar um campo, né? Do meu primo? E ele pede um esclarecimento a Deus. Então de Deus vem a resposta. Então, a partir do versículo 32, versículo 26, vem a resposta de Deus para ele, dizendo que o povo haveria ser levado cativo, mas que Deus iria abençoar o povo. Amém? Queridos, eu quero então fazer aqui, trazer uma palavra de Deus para nós nessa tarde. Deus falou comigo muito nesse texto, amém? Fazer uma aplicação daquilo que Deus falou com Jeremias lá, e o que tem a ver isso com o que Deus tem a falar conosco nessa campanha da minha família no altar de Deus. Querer aplicar aquilo que Deus falou, a promessa de Deus, através de Jeremias, para o que ele haveria de fazer com Israel, que estava cativo, que estava preso lá na Babilônia, e o que ele haveria de fazer com ele, com o que Deus quer fazer com as nossas famílias. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. A primeira mensagem que nós queremos aplicar para as nossas vidas é que nós precisamos entender
a importância de nós apresentarmos a nossa família no altar de Deus. Tá? É muito importante isso. A primeira coisa que nos chama a atenção nessa palavra é que, embora Deus havia falado que viria muitas lutas, muitas dificuldades sobre a nação de Israel, Deus tinha uma aliança com eles. Amém? Deus tinha uma aliança. Ele falou lá no versículo 31, que faria uma nova aliança com ele. É claro que essa profecia aqui se referia à vinda de Jesus, era algo para o futuro, uma aliança nova. Deus faria de Israel uma grande nação. Mas nós precisamos entender isso, que Jesus veio, isso já se cumpriu. Amém? Essa palavra profética de Jeremias, que é um dos profetas messiânicos, se cumpriu em Jesus. Nós já temos uma aliança. Nós temos uma aliança com Ele. Deus estabeleceu essa aliança em Jesus Cristo para as nossas vidas. Então essa é a primeira razão por qual nós devemos apresentar a nossa família diante do altar de Deus. Porque Deus tem uma aliança conosco, Deus fez uma aliança conosco, com todos aqueles que reconheceram Jesus. A gente descobre isso. A gente descobre, quando a gente encontra Jesus, a gente descobre que Jesus não é só para nós. Jesus não é só para mim. Jesus não é só para ainda que eu seja o único da minha família, mas ainda existe muitas pessoas que ainda não têm Jesus, e Jesus é para eles também, e essa aliança também diz respeito a eles. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então, a palavra veio para o profeta dizendo: vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, se referindo lá ao Egito. Então, queridos, primeira razão porque nós devemos apresentar a nossa família na presença de Deus é que Deus tem uma aliança conosco, e essa aliança que Ele tem conosco, ela se estende até a nossa família. Embora ainda muitos não reconheçam, e embora às vezes muitos estão distantes, às vezes filhos, às vezes sobrinhos, às vezes primos, às vezes irmãos, estão longe, não conseguem ver a mão de Deus, não conseguem compreender Deus como nós compreendemos, não conseguem enxergar a misericórdia, a bondade, a mão, o braço forte que o Senhor tem conosco, embora eles não conseguem reconhecer isso, mas nós podemos sim apresentar diante de Deus a nossa família, porque Deus tem uma aliança conosco. E a aliança que Ele fez conosco é de abençoar as nossas vidas e abençoar também as nossas casas. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Por isso, é esse o porquê que essa campanha ela tem muita importância para as nossas vidas. De apresentar diante de Deus a nossa casa, a nossa família, todos os membros, crendo que Deus pode mudar a nossa história. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, eu fiquei maravilhado com a resposta de Deus para Jeremias. Falou: rapaz, você tem que comprar um campo, porque acontece o seguinte, eu tenho coisas lindas para fazer na sua família, também ou seja, tenho coisas lindas para fazer com Israel, na nação de Israel. Essa palavra de comprar campo, né, isso é coisa de quem tem projetos, de quem quer mudança nas suas vidas, né? Então por isso que Deus deu essa revelação para Jeremias, deu essa ordem para ele, que ele haveria de comprar um campo. Pô, eu tenho coisas novas para vocês. Vocês estão achando que o cativeiro é o final? Vocês estão achando que isso acabou, que é tudo o fim? Não. Eu tenho coisas maravilhosas para realizar na nação de Israel. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E assim, irmãos, é a aplicação para as nossas vidas. Às vezes nós achamos, nós temos tantos problemas nas nossas casas, na nossa família, com parentes, com amigos, com filhos, às vezes, não é verdade? Com parentes de primeiro grau, de segundo, terceiro grau, tantas coisas que a gente acha que é o fim, a gente acha que não tem mais jeito, que as coisas acabaram, mas não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque Deus, Ele é misericordioso para reverter toda e qualquer situação adversa nas nossas vidas. Qualquer situação adversa, por mais difícil que seja, Ele é poderoso. E isso ele mostrou para Jeremias, e pode ser aplicado para as nossas vidas. Ele mostrou que faria com Israel, que estava presa, cativo na Babilônia. Lá no versículo 36 e 37, ele fala isso, ele fala assim: agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade da qual vós dizeis, já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste.
Eis que eu congregarei de todas as terras, para onde os lancei da minha ira, o meu furor e a minha grande indignação, tornarei a trazê-lo a este lugar e farei que neles habitem seguramente. Amém? Ou seja, vou mudar a história de vocês. Embora o cativeiro tenha sido consequência de pecado, embora o cativeiro tenha sido consequência deles desviarem de Deus, deles deixarem o Senhor, deles irem pela idolatria, deles não fazerem tudo que era abominável diante de Deus, mas Deus promete que iria mudar aquela história. Deus iria mudar essa história. Então, por isso que nós temos a condição de apresentar a nossa família diante de Deus. Às vezes, irmãos, a nossa fé fica muito pequena porque nós olhamos para os problemas que cercam a nossa família e a gente às vezes começa a fazer a comparação, né, e procurando o porquê daqueles problemas que aconteceu, né, procurando saber o porquê, e às vezes vem em nossa cabeça, não, eles merecem mesmo isso, é porque eles não querem nada com Deus, é porque eles fizeram isso, é porque eles não têm compromisso, é porque eles não fazem coisas que não agradem a Deus, como o texto aqui diz, né, que eles foram entregues pela espada, pela fome, pela peste, ou seja, às vezes nós vemos tantas coisas ruins vindo, né, no meio de parentela, aquela bagunça, e às vezes casamentos sendo desfeitos, às vezes enfermidades graves, como aqui diz peste, né, mas Deus, Ele é misericordioso. Nós temos que apresentar diante de Deus, e nós não temos que olhar para as nossas famílias, com os problemas que temos, e achar que eles estão simplesmente, tudo bem que eles estejam colhendo fruto exatamente de uma vida sem comprometimento com Deus, mas a gente precisa entender que Deus, Ele é misericordioso, que Ele é aquele que abre a ferida, mas Ele fecha a ferida, é aquele que disciplina, e muitas vezes Ele disciplina porque Ele quer nos chamar para os seus braços, para o bem próximo dEle. Ele faz a ferida, mas Ele fecha a ferida. E é isso que Ele está falando para Jeremias. Olha, eis que eu congregarei ele de todas as nações para onde os lancei da minha ira. Então, quem que levou Israel para o cativeiro? O próprio Deus. Ele permitiu. O próprio Deus coloca lá no coração. Esses dias eu estava olhando a Escritura Sagrada, né? Lembrando de algumas passagens e vendo isso, né? E percebendo isso. A soberania de Deus é tão grande, é tremenda, que Ele dirige toda a história. Né? Ele dirige toda a história. Ele é soberano. Quando nós vamos lá para a saída do povo de Israel do Egito, eu estava vendo isso, no período em que Deus quer libertar o povo, durante as 10 pragas, na narrativa de cada uma delas, nós vimos lá a seguinte expressão, desde a primeira até a 9ª. Só não vemos isso na 10ª praga, porque Deus havia cumprido ali, e a 10ª praga foi a última e o povo ia sair. Mas da primeira até a 9ª nós vemos o seguinte, endureceu Deus o coração de Faraó, para que ele não deixasse o povo de Israel sair, com o objetivo do nome do Senhor ser ainda mais glorificado. Então o que acontece? Às vezes, a crise se intensifica tanto na nossa casa, tanto, mas a soberania de Deus, Ele vai permitindo, Ele tem tudo sob controle, amém? Mas no momento oportuno, Ele estende os seus braços, e Ele nos dá a vitória, amém? Para que o nome dEle seja glorificado. Então nós devemos apresentar a nossa família no altar de Deus, porque Deus tem uma aliança conosco, e a família, ainda que eles não tenham compromisso, Deus tem uma aliança conosco, e Ele vai honrar-nos quando nós apresentamos a nossa família diante de Deus. Devemos apresentar a nossa família no altar do Senhor, porque Ele é misericordioso para mudar a nossa história e perdoar todos os nossos pecados, os pecados dos nossos familiares, enfim. Em terceiro lugar, porque Ele tem o melhor para nós. Irmão, se é uma coisa que Deus quer, Ele quer ver a nossa vitória. Se é algo que alegra o coração de Deus, Ele tem no coração de Deus, Ele quer bênção para as nossas vidas, Ele quer nos abençoar. Amém? E isso nós vemos aqui
Deus falando com Jeremias do versículo 38 até o 42, dizendo o seguinte: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Você acha que Deus não quer que o seu familiar encontre Jesus como o único e suficiente Salvador? Ele quer isso. Ele quer alcançar a sua casa. Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então ele diz: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dá-lhe um só coração, um só caminho, para que temam todos os dias para o seu bem e bem dos seus filhos. Deus quer isso. Deus quer imprimir no coração da nossa casa, da nossa família, o temor de Deus, os princípios de Deus. Ele quer isso. Então, por essa razão, nós precisamos apresentar a nossa família no altar de Deus. Nós precisamos orar e interceder por eles, porque Deus quer abençoá-lo. Ele quer que todos da nossa casa o reconheçam como sendo o Deus único, o Deus verdadeiro. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Farei com eles, verso 40, uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhe fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Essa foi a palavra profética dada a Jeremias, que Deus faria com Israel, e eu entendo que é isso que Deus quer fazer com a minha família, com a sua família, com a nossa família. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhe farei bem. Deus se alegra disso. Plantá-lo-eis firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Quando ele diz plantá-lo-eis firmemente nessa terra, é que vai nos trazer dias de refrigério, de alegria, de paz, de coisas boas para as nossas vidas. E verso 52, porque assim diz o Senhor, assim como fiz sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhe estou prometendo. Na verdade, não é que Deus fez o mal, mas Deus permitiu que acontecesse. As coisas aconteceram. Mas ao mesmo tempo, Ele estende as mãos para nos abençoar. É aquilo que falei, Ele abre a ferida, mas Ele sara a ferida. Devemos sim apresentar a nossa família no altar de Deus, porque Deus tem uma aliança conosco. Devemos sim apresentar a nossa família no altar de Deus, porque Ele é misericordioso para mudar a nossa história. Ele é misericordioso, e ainda que a nossa história esteja bem negra, Ele vai se tornar branca, pura, maravilhosa. Porque Ele tem o melhor para nós, Ele quer que nós desfrutemos do melhor dessa terra, irmãos. Louvado e glorificado seja, Ele quer que nós desfrutemos do melhor. E por último, Deus fala para Jeremias o seguinte, é o versículo 43 até o 44. Ele diz o seguinte para Jeremias: comprar-se-ão campos nessa terra. Agora ele vai se referir à palavra profética que ele havia dado para o profeta, que ele deveria comprar o campo lá do seu primo, né? Comprar-se-ão campo nessa terra, na qual vós dizeis, está deserta, sem homens, sem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Muitas vezes é assim que nós olhamos para a nossa família. Uma família sem futuro, uma família sem vida, né? Que o deserto não tem vida, não é verdade? Há pouca vida no deserto, né? Sem vida, sem animais, está entregue nas mãos dos caldeus, ou seja, está entregue realmente só as coisas ruins, mas não é assim. Deus pode mudar a história da nossa casa, da nossa família. A quarta e última razão porque nós devemos apresentar a nossa família diante de Deus é porque Ele quer mudar a história da nossa família. Ele quer fazer diferente. Por isso ele está lá do versículo 43, comprar-se um campo nessa terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens, sem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro e levarão as escrituras e as fecharão com selos e chamarão testemunhas da terra da Babilônia, nos contornos de Jerusalém, na cidade de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies, nas cidades do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Irmãos, quando Deus entregou essa palavra profética para Jeremias, Israel estava deserto. O rei Nabucodonosor havia invadido Jerusalém, havia queimado, destruído o templo, tacado fogo nas casas. Não tinha casa, ninguém tinha bem, ninguém tinha nada mais. A vida estava arrasada, acabada. Mas Deus muda a história daquele povo.
Deus muda a história daquele povo e 70 anos depois os traz de volta. Amém? Nós vamos agora ler o livro de Esdras, né, que é um livro exatamente do retorno do cativeiro, da Babilônia. Então nós vemos o livro de Neemias também, nós vamos ver isso. Então nós vamos ver o quão Deus é maravilhoso para mudar a nossa história. Por isso que nós precisamos apresentar a nossa família no altar de Deus. Porque muitas vezes nós olhamos assim e vemos a nossa casa deserta, a nossa casa sem vida nenhuma, aquelas coisas, só coisas ruins, só coisas terríveis. E a impressão que temos é que ainda vai piorar. Mas não devemos olhar assim, nós devemos apresentar no altar do Senhor e crendo que Ele é poderoso para mudar essa história, para transformar, para salvar, para curar, para libertar, para fazer maravilhas. Fica aqui essa palavra, porque lhe restaurarei a sorte, diz o Senhor. Nós cremos que Deus é poderoso para restaurar a sorte da nossa família, da nossa casa, de toda a nossa parentela, primeira, segunda, terceira geração. Não é verdade? Deus visita, né, a nossa parentela, ou as gerações para trás, e nós cremos nisso. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu creio que Deus há de abençoar a minha família, por isso nós estamos apresentando a nossa família no altar de Deus. Porque assim como Deus fez com Israel na Babilônia, permitiu. Eu quero dizer para você o seguinte: muitas das coisas ruins que tem na minha casa, na minha família, né? Quando eu digo família, é um leque bem grande, né? Gerações aí distantes. Todos nós temos muitos problemas, muitas dificuldades. Deus permite, mas esse não é o projeto maior de Deus. O projeto maior de Deus é a transformação. O projeto maior de Deus é o reconhecimento de Deus como sendo o Todo-Poderoso. Amém? O projeto maior de Deus é reconhecermos o amor dele por ter enviado Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. E Deus pode fazer isso na nossa casa. E Deus tem poder. E Ele quer fazer isso na nossa família. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Gostaria que você, que está na sua casa, guardasse essa palavra para o seu coração. Os irmãos aqui nessa tarde. Amém? E nós estamos nesse segundo dia de campanha. Nós vamos apresentar a nossa família no altar de Deus. Porque é assim que cremos. Assim como Ele restaurou a sorte de Israel, assim como Ele trouxe o povo de volta para construir Jerusalém, para reconstruir tudo que havia quebrado, tudo que havia destruído. Tem muitas famílias, irmãos, tem muitos membros das nossas famílias que outrora eram uma bênção, que tinham uma família completa, né? Mas hoje alguns não são mais como eram antes. Mas Deus é poderoso para restaurar, Deus é poderoso para operar. Então por isso eu convido você a continuar nessa campanha, a orar em casa, a jejuar, a buscar o Senhor pelas madrugadas, crendo que Deus é poderoso, apresentando a sua família no altar de Deus, crendo que Ele é poderoso para abençoar. Amém? Você na sua casa, enquanto os irmãos vão estar aqui cantando o hino, você vai poder fazer o seu pedido de oração. Amém? Que nós vamos orar aqui no final, no nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluias. Vamos estar cantando aqui, Eduardo, esse casal abençoado que é responsável pelo nosso louvor, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos estar cantando e você vai poder fazer o seu pedido de oração. Amém. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas
mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu louvor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Glória a Jesus. Me ajude nas minhas fraquezas, Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Glória a Jesus. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, para nós orarmos. Amém? Aleluias. Tudo que Deus prometeu para Jeremias cumpriu-se. Amém? Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Deus trouxe Israel do cativeiro. Deus mandou Jesus. Fez uma nova aliança, amém? Uma nova aliança. A aliança com Jesus é aliança eterna. Por isso que nós precisamos apresentar a nossa família no altar de Deus, amém? Eu quero chamar aqui o presbítero Eovaldo para nos ajudar em oração. Nós temos vários irmãos aqui nessa tarde, amém? Eu não vou dar a oportunidade para todos fazerem aqui os seus pedidos, que nós estamos com um grupo grande, né? Quando nós estamos com um grupo pequeno é mais fácil. Mas você pode apresentar a sua família no altar, você que está fazendo esta campanha. E Deus conhece, Deus sabe o que você quer. A sua família, né? Salvação, cura, libertação, transformação de vidas. Nós estamos, todo dia a gente ora para a nossa casa, nós temos, eu sei que isso também acontece com você. Às vezes, nós temos nas nossas famílias dois grupos de pessoas, né? Nós temos aqueles que não são ainda evangélicos, mas se ele não falasse que não era evangélico pelo seu comportamento, as pessoas que têm todo um caráter, um comportamento maravilhoso, e você vê que o que está faltando é só dizer assim, eu sou de Jesus. E você fica orando por eles, intercedendo, meu Deus, canse o coração deles, não é verdade? Nós temos aquele outro grupo que não são, mas a gente olha para o seu comportamento e fala, realmente eles não são mesmo, né? Mas eu quero dizer para vocês que eles todos fazem parte da nossa família, amém? Que Deus quer salvá-los, Deus quer encontrá-los, Deus quer transformar as vidas deles. E até esses que às vezes a gente olha e vê que eles são bonzinhos, mas a gente não olha a sua alma, a gente não vê o seu coração. A gente não vê a sede, a falta de Deus que faz a vida dele, a presença de Deus. E por isso que nós temos que apresentar a nossa família no altar de Deus, amém?
Aqueles, às vezes, que a gente acha que menos precisa, é o que mais precisa. Precisa, o que também precisa de Deus. Então, por isso que, inseparável, indiscutível, sem dar números, sem exemplificar, nós precisamos apresentar toda a nossa família no altar de Deus. É todos eles no altar de Deus. Os pedidos de oração, Ariovaldo, que estão de casa. Pastor Márcio, nós temos aqui a irmã Eliane, pedindo oração por toda a sua família, para a libertação, salvação, de toda a sua família e de todas as famílias. Amém. Temos o irmão Flávio, ele está agradecendo aqui a Deus e as orações dos irmãos pela cura dele da Covid-19. Amém. A irmã Wanda também pede oração por toda a sua família. Aleluia. Eu também quero pedir oração pela minha família, por toda a minha parentela, pelos meus amigos, pelo Carlos Abrantes, o Hélio, o Honorato Neto, e por todos aqueles que necessitam de oração, por toda a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Nós vamos estar orando, você vai estar apresentando, gostaria que você levasse as suas mãos para o alto, o irmão Ariovaldo vai estar fazendo essa oração, amém? Nós vamos estar orando porque a gente crê, irmãos, que a nossa família... É o segundo dia, né, segunda semana de campanha, minha família no altar de Deus. Nós estamos apresentando agora nossas famílias, amém, nossa casa no altar do Senhor. Aleluia. Irmãos, como o pastor disse, Deus visita a nossa família, Deus visita as nossas gerações. Creia você também que está ouvindo, e vamos orar com toda a nossa fé. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus... Pai amado, crendo na Tua palavra, a palavra que foi ministrada nessa tarde, ó Deus, nós entramos em oração aqui diante do Senhor, como Seu povo, ó Pai, como família do Senhor, como igreja do Senhor, e queremos interceder, ó Deus, por toda a nossa família, por toda a nossa parentela. Deus amado, nós sabemos que a nossa família, há pessoas que necessitam de cura, que o Senhor esteja derramando o óleo da unção da cura sobre essas pessoas nessa tarde. Pai, sabemos que há pessoas que precisam de libertação. Oh Deus, liberta pelo poder do sangue de Jesus, que haja libertação nessas vidas. Pai amado, sabemos que há pessoas, ó Deus, que precisam, ó Deus, da paz, do refrigério do Senhor, que o Senhor esteja trazendo um ânimo novo, que o Senhor esteja trazendo a paz de Cristo Jesus sobre essas vidas. Pai amado, restaura as famílias, restaura, ó Pai, o amor entre pai e filho, entre filho e pai, entre toda a parentela, que haja amor no meio da nossa família. Pai amado, que a restauração de Deus esteja sobre todas as casas, sobre todas as famílias, ó Deus, que todas as famílias venham invocar o Teu santo e bendito nome, para ter a graça do Senhor, para ter a misericórdia do Senhor, para ter, ó Pai, realmente a bênção do Senhor reinando sobre todas elas, em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos, Pai. Amém, Jesus, aleluia, aleluia, Deus. Graças a Deus, amém? Cremos na nossa vitória no nome de Jesus. Pode sentar, eu vou passar a palavra à irmã Marilda fazer o encerramento. Amanhã nós teremos a nossa, tem 6 da manhã aqui, amanhã com Deus, com o Maurício, amém? Domingo nós temos 2 cultos de ceia, um pela manhã e um à noite. E nós estamos firmes na nossa campanha para nós comprarmos aí as 50 cestas, e nós já conseguimos 35, falta só 15. Nós vamos chegar lá, amém? Eu tenho certeza, os irmãos têm ofertado. Você pode trazer a sua oferta até domingo. E nós vamos conseguir aí fazer essas 50 cestas para nós ajudarmos aquelas pessoas que estão necessitando, em nome de Jesus. Aleluia. Irmã Marilda, para fazer o encerramento, quero justificar aqui a ausência da Helena, ela está resolvendo uns problemas de família, já junto com a mãe, amém? Por isso que ela não está aqui conosco nesta tarde. Irmã Marilda. Irmãos, nessa hora dessa oração, Deus mostrou muito forte no meu coração que Ele está tão alegre, mas tão alegre por nós estarmos aqui buscando pela nossa família. Ele está muito alegre, Ele mostrou assim um ar alegre, feliz, porque tem um povo que busca, um povo que bate, um povo que está ardentemente querendo
que a sua família seja salva, sarada, curada, liberta e livre, em nome de Jesus, amém? Então, irmãos, não perca essa campanha, que eu tenho certeza que o coração de Deus está alegre por nós estarmos aqui, amém? Em nome de Jesus. Eu gostaria de falar que nós estamos muito contentes com a presença de todos que estão aqui. E a irmã Romilda, quase que não vem na nossa reunião, né, Romilda, porque ela trabalha. Eu gostaria de te chamar aqui para fazer uma oração para o nosso pastor, que nessa hora a gente ora para o nosso pastor, pela sua família, para que possa mesmo abençoar toda a sua casa. Amém, irmã? Ela é meio tímida, mas em nome de Jesus, que a graça de Deus esteja sobre a vida do nosso pastor, da sua família. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos estender as nossas mãos. Vamos aproveitar essa oportunidade, né? Para estar abençoando o nosso pastor, em nome de Jesus. Senhor, colocamos a vida do pastor Márcio e irmã Helena e todo familiar dele nas tuas mãos. Que o Senhor possa alcançar cada um. Senhor, aquilo que está no coração deles, ó Pai, clamando ao Senhor, se for da tua vontade, Senhor, que o Senhor possa atender. Abençoa cada um, abençoa nesse ministério, Senhor, cada vez mais. Derrama uma nova unção, uma unção dobrada do teu Espírito Santo sobre a vida deles, ó Deus. É o nosso clamor a ti, nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, minha querida. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Irmãos, estamos encerrando a tarde da bênção. Não perca nenhuma dessa campanha, que será uma bênção para a sua vida também, amém? E agora, diz para o seu irmão da sua direita e da esquerda, leva a sua bênção, meu irmão, em nome de Jesus. E você que está ouvindo também, segura a sua bênção para você e para a sua família, em nome de Jesus. Amém. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Tenho gozo, prazer, alegria em dizer que a minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Tenho gozo, prazer, alegria em dizer que a minha alma está cheia de paz. Eu vou morar no céu, eu vou morar no céu, na cidade santa. Eu vou morar no céu, eu vou morar no céu, eu vou morar no céu.